Olá para todos os nossos ouvintes, aqui é Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Orinvest. Eu estou aqui mais um mês com os meus queridos Welber Barral, estrategista de comércio exterior do banco, e Cristiane Quartaroli, economista do banco. Vamos lá para mais uma edição do podcast Radar Comex. Bom, já estamos chegando ao fim de novembro, já dá para ouvir de longe sons de jingle bells, e quem diria, seguimos falando sobre pandemia. E o pior, preocupados com a segunda onda de contágio de países como Europa, Estados Unidos, e também agora esse assunto já acontece aqui no Brasil. Por isso, parece que a gente está andando aí com freio de mão puxado, vocês não acham? E aí, além disso, que tem acontecido, tem uma outra coisa que eu vou dividir com vocês que está me preocupando, chamado inflação. O IPCA acumulado em 12 meses está com quase 4%, com as expectativas de 2020, medido pelo Boletim Focus, subindo sem parar, e a gente sabe que inflação tem inércia, ou seja, se está subindo agora, vai carregar para o ano que vem. Cris, você sabe que você é minha guru de inflação, já tinha cantado essa bola que a inflação ia subir lá em abril, pessoal, é verdade. O que você está achando desses próximos meses de inflação? Olá a todos. Pois é, Fernanda, é até estranho a gente falar em inflação com a atividade rodando em nível tão baixo, né? Mas é o que está acontecendo, principalmente por conta da nossa taxa de câmbio pressionada por tanto tempo, que acabou provocando aí uma alta dos preços das commodities internacionais e fez com que o IPA, que é um indicador que mede a inflação no atacado, acumulasse alta de mais de 20% neste ano. E essa alta no atacado está inevitavelmente sendo repassada para o consumidor. A explosão que a gente viu nos preços do arroz foi um bom exemplo, todo mundo lembra disso, né? Mas não foi só isso. O aumento da média da população brasileira por conta do auxílio emergencial tem provocado também uma inflação de demanda, ou seja, preços sobem porque tem mais gente consumindo. Então, pode ser que a gente continue vendo pressão inflacionária nos próximos meses. O que você acha, Fê? Então, mas assim, se está assim, imagine um cenário que a gente vai ter uma segunda onda, a gente tenha que voltar para casa, e daí freando supostamente aí uma recuperação econômica desse finalzinho de 2020, início de 2021. E daí, assim, com esse cenário, né, inflação mais alta, recuperação econômica sob júdice, o Banco Central vai subir juros? Barral, o que você acha? Você acha que as autoridades vão fazer o que diante de um cenário eventual de inflação mais crescimento baixo? Pois é, Fernanda, esse é um tema muito interessante, porque, inclusive, nós colocamos esse cenário como provável naquela construção de cenários que nós fizemos alguns meses atrás. E é, de fato, um risco que o país tem que assumir. Nós temos que lembrar que, por exemplo, o mercado está apostando na elevação da Selic ao ano que vem mais rápida do que se previa, e isso poderia alcançar 5% no final de 2021. Então, como sair dessa armadilha? Primeiro, o Brasil precisa de um cenário internacional mais previsível. E aqui o Brasil não tem controle sobre isso, sobre o que pode acontecer, inclusive com a pandemia. Mas, além do cenário internacional, nós temos a tarefa de casa. E aí tem uma dificuldade entre o que é o calendário político brasileiro e as tarefas econômicas, as atividades econômicas que nós temos que promover e as reformas que têm que ser implementadas. Ou seja, nós precisaríamos avançar nas reformas e, ao mesmo tempo, prestar atenção na situação fiscal. Como a Fernanda sempre lembra, a grande questão é a situação fiscal. Não é, Fernanda? Sem dúvida. Hoje, no Brasil, né, fora a pandemia, né, fora o cenário mundial, o calcanhar de Aquiles do Brasil é fiscal, sem dúvida, né? Então, assim, se a gente entrar num cenário, Barral, Cris, o que vocês acham? A gente entrar num cenário que a gente eventualmente vai ter uma segunda onda, mesmo com essa história de vacina, que ainda bem, né, tá sendo falado a todo momento, mas mesmo que a gente perceba que a vacina talvez demore um pouquinho para chegar aqui no Brasil e, portanto, necessite que as pessoas vão para casa e fechem de novo alguns setores, principalmente serviços, né, que é o setor que mais sofre nessa história,
E aí o governo não vai ter outra saída se não seguir com o auxílio emergencial, embora o governo tenha falado todo o tempo que não vai mais seguir com o auxílio emergencial. Mas o meu ponto é, se eles decidirem por seguir com o auxílio emergencial, com que dinheiro, meus amigos, eles vão pagar esse auxílio emergencial? Né? Assim, e aí, lembrando que é o que eu tenho falado o tempo inteiro nessas últimas semanas, é que o orçamento para 2021 ainda nem foi aprovado. Né? A gente já está quase em dezembro, né? E a gente não tem muito espaço para discussão, né? Porque a gente sabe que o tempo útil do Congresso em dezembro é pequeno. Né? Então, Barral, o que você tem percebido aí em Brasília? O Barral, eu falo que ele é nossa abelhinha em Brasília, que ele vai dando o termômetro do que está acontecendo. O que você tem percebido aí em Brasília? A gente vai ter LDO? Se a gente não tiver, o que acontece? LDO, pessoal, é o orçamento, só para vocês saberem. A lei de diretriz orçamentária, exatamente. E aí, Fernando, é o que eu mencionei da dificuldade do calendário político. Quer dizer, nós estamos no final do ano, nós ainda temos o segundo turno das eleições municipais. O Congresso está basicamente focado na questão da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Tem várias MPs e projetos de lei com regime de urgência que estão travando a pauta, sendo que nós vamos ter recesso no final do ano. Então, tem o recesso final de ano, nós não temos ainda quem vai presidir a comissão mista do orçamento. Para vocês terem ideia da relevância disso, isso pode atrapalhar toda a execução do orçamento federal no ano que vem. Então, a grande dificuldade aí é esse calendário político que não se ajusta com a urgência de medidas econômicas que vão ter reflexo no crescimento do ano que vem. Então, o que seria urgente? Nós temos uma dedicação maior do Congresso e também de uma liderança que falta do Executivo para colocar essa pauta de votação. Nós vamos ter LDO, o problema é que vai atrasar. E esse atraso no momento em que o país não pode perder tempo. O Brasil não pode mais ficar tendo chances de perder chances. Não, eu concordo 100%. Tanto que, por isso que eu tenho uma dificuldade de ver o final dessa versão ao risco, né? Quando a gente olha, né, os mercados nessas últimas semanas, né, principalmente depois aí do Biden ter ganhado as eleições americanas, e aí na esteira dessas vacinas que estão chegando, né, o mercado tá tendo um apetite ao risco, é normal. É um movimento esperado. Só que aí, quando eu vou vindo para a nossa casinha Tupiniquim, né? Quando eu vindo para Brasil, eu fico com dificuldade de ver o final dessa versão ao risco. Por isso que eu acho que uma taxa de câmbio mais baixa, que é o que a gente está vendo sendo operada nos mercados nesses últimos dias, me deixa com o pezinho atrás. Mas é verdade que a gente teve algumas notícias positivas em novembro, como eu acabei de mencionar. A primeira delas foi o resultado das eleições americanas, com a vitória de Biden, o que trouxe aí uma onda de otimismo no mundo inteiro, né, colocando um ponto final no governo mais protecionista de Trump. Daí, Barral, daqui a pouco eu vou querer sua opinião sobre isso. E a outra boa nova é a crescente evolução de algumas vacinas, né, que traz a esperança, finalmente, que essa pandemia vai chegar, que ninguém aguenta mais esse tema. Né? E tem mais, né, Cris? Sim, tem, Fê. Na semana passada, a gente acabou observando, assim, já faz um tempo, né? Não foi só semana passada, nas semanas anteriores também, a gente viu uma melhora geral dos mercados financeiros, com um aumento aí de apetite ao risco, o que acabou levando a nossa moeda a se valorizar mais de 6% em um mês. O real, ele é uma das moedas emergentes mais líquidas, né? Então, claro que isso contribui, mas, até certo ponto, vale destacar também que essa onda de otimismo contribuiu também para melhorar o nosso fluxo cambial, ou seja, mais moeda circulando em nosso país. Então, a gente acumulou um fluxo positivo de mais de 3 bi em novembro, na semana passada, que foram os dados que saíram na semana passada. Bem diferente aí da média dos outros meses, que foi negativa em quase 2 bi, tá? Então, todo esse cenário tem contribuído de forma geral aí para esse bom humor e também para a nossa balança comercial. O que você acha, Barral? Eu acho que, como a Fernanda comentou, eu acho que a vitória do Biden trouxe otimismo. Além disso, o Trump teve vários questionamentos, mas basicamente perdeu os questionamentos judiciais e com muita má vontade está reconhecendo a vitória do Biden, então que indica a transição. E mais do que isso, o governo Biden ele vai ter um equilíbrio no trato com a Câmara e com o Senado norte-americano. Então, isso também dá um sinal de estabilidade ao mercado, de que não haverá grandes mudanças.
Tudo isso, como você mencionou, Cris, leva a um maior apetite por risco, a uma menor aversão a risco, e isso direciona investimentos para países emergentes, principalmente Brasil, México, África do Sul, o que explica esse fluxo cambial e explica também a valorização das moedas. Agora, é bom notar duas coisas. Primeiro, o Brasil, a região como um todo, tem muitos desafios. Nós temos questões na Argentina, na Venezuela, no Peru, que estão enfrentando também uma crise econômica e institucional. A segunda questão é que o Brasil não pode assumir como dado de que esse fluxo vai continuar para o Brasil se aumentarem os riscos de investimento no Brasil. Voltamos à questão fiscal. E daí a necessidade, então, de haver indicações ao mercado de que nós teremos uma responsabilidade fiscal e um crescimento sustentável no médio e longo prazo. Essas são as boas notícias que nós temos em novembro. Em dezembro, Fernando, o que a gente pode esperar? Olha, Barral, eu acho que o cenário é meio que o mesmo que você acabou de falar, assim. Eu, por um lado, eu estou otimista, sim, com as vacinas, eu acho que a gente vai ter as vacinas, não sei se no Brasil chega primeiro, eu acho que possivelmente nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, deve chegar antes da gente, mas eu acho que se nas próximas semanas a gente já tiver datas para as vacinas, né, então se os órgãos reguladores, não necessariamente Brasil, mas se os órgãos reguladores aprovarem as vacinas e as vacinações começarem a ter datas, mesmo que não seja em dezembro, eu acho que a gente pode ter um movimento de maior apetite a risco ainda do que a gente está vendo agora e a taxa de câmbio cair ainda mais. Eu realmente acho isso. Mas, especificamente para o Brasil, a partir deste momento, a gente passaria a enfrentar as nossas questões políticas e locais, né? Que aí voltamos para o tema fiscal, e aí a gente já entraria janeiro, né? No ambiente, né? Que a gente possivelmente vai ter maiores questões por conta das eleições da Câmara e do Senado, né? Então a gente entra aí com um cenário de mais adversidade. Agora, se não tivermos vacina no curto prazo, daí eu acho que vai todo mundo de fila indiana para sua casa, ficar lá por mais um período de quarentena, e aí a gente vai ter um cenário bem ruim, principalmente aqui por conta dessa questão que a gente ainda vai virar com inflação. Então, aí é a volatilidade para tudo quanto é gosto nesse cenário. Tá? Então, eu não diria que a gente está num cenário binário, eu acho que a gente está num cenário mais positivo, com uma pretensão de apetite a risco, e aí a gente vai lidar com as questões locais. Mas se por acaso não vier vacina, né, eu não sei. E vocês, meus amigos, algumas considerações finais? O que vocês acham? Olha, Fernanda, eu tendo a concordar com você em praticamente tudo. Claro que a gente tem esperanças, sim, principalmente no que diz respeito às vacinas, mas ainda está difícil de enxergar uma luz no fim do túnel, né? Principalmente aqui no Brasil, justamente por conta desse quadro fiscal nosso tão deteriorado, né? E com expectativa aí de que possa piorar ainda mais. Então, acho que o quadro geral ele ainda deve continuar sendo de muita cautela para os mercados financeiros. O que você acha, Barral? Eu gosto das nossas conversas, porque quando algum de nós começa a ficar muito otimista, o outro lembra de alguma coisa que pode acontecer. Né? E é verdade. Puxa para a realidade, né? A gente vai sempre se jogando para baixo. Então, eu acho que claramente há perspectivas positivas, as notícias são muito alvissareiras nos resultados das vacinas. Nós temos que lembrar isso, não é uma solução imediata, ela não é automática, ela não vai atingir todo mundo ao mesmo tempo, seguramente vai haver demoras. E isso tem efeito na recuperação dos países. Tem gente já falando de recuperação em raiz quadrada, ou seja, não em V, mas você teria um certo equilíbrio até que as economias nacionais pudessem se adaptar e ter, de fato, a vacina de um lado e ter instrumentos de incentivos. Nós ainda estamos esperando, inclusive, qual pode ser o acordo norte-americano para mais incentivos para a retomada da economia. Então, tem muita coisa para acontecer nos próximos meses. É isso. Então, em resumo, pessoal, quem nos assiste está vendo que ainda temos um ambiente de muita incerteza. Acho que está melhor, mas um ambiente de muita incerteza e muita coisa pode acontecer ainda. Tá? Então, vamos chegando aqui no final dessa edição. Obrigada, Cris. Obrigada, Barral. Nos falamos, então, no final do próximo mês. E estamos aqui na torcida para que as vacinas cheguem logo, para a gente poder colocar um ponto final nessa pandemia.
Obrigada a todos os ouvintes, até a próxima e nos acompanhem nas nossas redes sociais.